Salve, gente minha, salve, amados. Cláudia Ricken, Auto Amor, Todo Amor e Auto Amor Empreendedor. Gente minha, quanto maior o silêncio, maior o trauma. Tá sem um tostão no bolso, vivendo perto de um abusador e mamãe é narcisista. Eu não vou aqui fazer a definição do narcisismo, os critérios que realmente podem nos ajudar a perceber quando uma pessoa é tão não razoável que nunca você pode dizer não para ela, que há muitos jogos e, de fato, a invalidação na desordem de personalidade narcisista é muito mais intensa. Mas vamos levar aqui que uma mãe narcisista que beira ser cruel, como essa moça me escreve, pode gerar verdadeiras desregulagens na gente. E ela me escreve: olha, eu tô sem um tostão no bolso, tô com um estresse pós-traumático complexo, tô na cama de manhã, não consigo me levantar, sinto sangue correndo dentro do meu corpo, num pavor absoluto, e não tenho um tostão no bolso, né? Então, é muito importante que eu diga para você, e que eu diga para você também que tem um relacionamento afetivo com uma pessoa de quem você depende financeiramente, entrou nesse torpor, entrou nesse lugar que não tem condição de mais nada, que você vai ter que reagir. Primeiro, você tem todo o meu respeito, eu te vejo. Essa é uma dor difícil, a gente está querendo sair de uma situação e parece que vem de novo, né? Então ela diz, ela me xinga e as pessoas na família falam que eu sou preguiçosa e que eu não tenho depressão nada, que eu tenho preguiça, que eu não tenho, né? Então a invalidação e a retraumatização vai tornando a coisa realmente muito difícil, né? Não existe auto-amor perto de um abusador. E a pessoa começa a ficar minada, né, emocionalmente, né? Existe essa drenagem vai caminhando para um homicídio moral, espiritual, afetivo. A pessoa começa a não se sentir mais capaz. E é preciso sair desse lugar, agora. Se você tem realmente um quadro depressivo, se você tem necessidades de ajuda médica ou psicológica, procure. Existe ajuda médica gratuita no Brasil, psicológica. Procure um CODA, Codependentes Anônimos, que é um trabalho sensacional de 12 passos, que pode te ajudar a se reconstruir, a achar tuas bordas, achar teus limites, né? E conseguir se ver para conseguir começar a lidar com esse tipo de gente. Que esse tipo de gente, sendo sua mãe, é alguém que você quer a grande consideração, né? Você espera uma consideração dessa pessoa. Até no cérebro do bebê existe aquela busca, não é? Deste entrosamento. E quando ele falta, a gente tem um trauma de ligação, a gente tem um trauma de vínculo. E fica muito difícil se mexer. Então tenha calma. Respira que é grátis. 1, 2, 3. Porque você vai ter que corrigir isso por si mesma, né? A independência financeira é fundamental. Quanto pior a situação, melhor você tem que estar. Se você tem um quadro depressivo, um quadro clínico, você precisa de ajuda clínica e precisa de aumentar a sua rede de apoio em qualquer circunstância. Você precisa aumentar a sua rede de apoio. Agora, se você tem a situação de desamparo, de estar drenada pela própria natureza da invalidação, você vai ter que se levantar desse lugar. Observe, não absorva, como diz o Ross Rosenberg. E uma coisa que foi muito importante comigo, que funcionou muito com a minha mãe, eu fui muito amiga da minha mãe na vida adulta, mas na minha primeira infância eu senti muito desamparo e confusão e questões do jogo de família. Às vezes tem um irmão dourado, às vezes você é o bode expiatório, meus pais foram separados. Então tem circunstâncias. E de verdade, doenças mentais, pessoas que têm desordem de personalidade equivalem a bebês. São crianças de 6 anos de idade, que não amadureceram, né? Então, você está falando com ela, você não é como lidar com uma pessoa adulta. É como lidar com uma pessoa que sequer está entendendo, eles não passam no teste da realidade, né? E nisso entram muitos jogos, essa invalidação, você é preguiçosa, você não faz, né? Essa necessidade de pôr o outro para baixo, que é a própria natureza da invalidação, é terrível. E, de fato, deixa a gente drenado, né? Então, se você tem condição de começar a fazer alguma coisa, faça isso, mude o tom de voz. Uma vez eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, já na vida adulta,
Você podia, mudei o tom de voz então, mas você podia pegar essa espiritualidade toda sua e fazer alguma coisa com isso, né? Você não é uma pessoa muito disponível para ouvir, né? Calma e firmemente. Ela ficou assim muito assustada, depois de 2 dias, nossa, filha, aquele papo e tal. Mas a nossa relação cresceu muito ao longo dos anos, porque ela foi uma pessoa que resolveu meditar, depois se mudou para os Estados Unidos e era uma pessoa muito boa. Mas ela era uma pessoa abusiva. Ela batia na gente de uma maneira meio violenta quando a gente era pequeno. E isto cria traumas. Por quê? No registro da amígdala cerebral, né, no registro emocional, a gente tem um sentimento de que não vai poder se defender na vida, de que a gente não tem o que fazer, porque quando você é criança, esse sentimento é eterno. Então, primeira coisa eu vou dizer para você, amada, destitua o pensamento de eternidade. Não, as coisas não são eternas, elas mudam. E você tem recurso, você tem um corpo grande. Você sente medo, mas não está em perigo. Fortaleça a sua rede de apoio. E isso é muito importante que a gente faça na situação difícil. Quanto pior a situação, melhor você tem que estar. Vocês que dizem, não tenho tostão, não tenho trabalho, arrume um trabalho agora. Mas como? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Eu não consigo trabalho por causa de toda essa situação indigesta, ou por causa da situação indigesta eu não consigo trabalho, que, né, é uma coisa, eu não tenho trabalho por isso eu não tenho trabalho. Né? De fato é uma situação difícil, então você vai ter que começar a se ajudar, começar a melhorar. Você não está só. Precisa de um amigo? Ache um, nem que seja eu. Comece a melhorar aos poucos. Você não está com uma situação clínica, você está drenado, mas você tem que começar a se ajudar nesse momento. Lava o rosto, bebe água, começa a se levantar aos poucos e olha, observe e não absorva. Como diz o Ross. Quando minhas filhas eram muito pequenas, a gente teve uma situação de grana muito crítica. A Renatinha até me perguntou outro dia qual foi a situação mais difícil da minha vida. Eu respondi umas coisas, mas essa foi uma, viu, Renatinha? Eu não te respondi. É uma Atlante de um dos meus cursos. Quando o primeiro capítulo do Sobreviver, Instinto de Vencedor, esse livro da minha autoria, eu conto essa história. Tem uma crise financeira brava. Quando vem filho e a gente está começando a vida, parece que a gente faz a conta errada, né? E cortaram a luz de casa. Eu botei os bebês para dormir, uma bebê amamentando ainda, uma bebezinha caminhando e uma menina maiorzinha. As 3, derrubei as 3 para dormir, sem luz na casa por falta de pagamento de energia elétrica. Acendi uma vela, botei naquela mesa de vidro, com tronco de árvore, era bonito na Grande Viana. Peguei uma filipeta de marcador de livro, virei as costas e comecei a escrever. No momento presente, tudo que eu queria ver na minha vida. Eu tenho uma casa própria, eu tenho um carro do ano, eu tenho muitos clientes, eu tenho muito trabalho, eu viajo muito ao trabalho, as pessoas me procuram, não pedi para ganhar na loteria não, tá me entendendo? E eu tenho isso. Eu vou no supermercado e faço compras sem limites, porque mulher a gente morre de medo de passar privação, ainda mais para filho. Então, Renatinha, acho que essa foi uma situação assim muito, assim, foi uma situação muito difícil, né? E eu fui escrevi, com a luz cortada por falta de pagamento, o dinheiro estava assim. Tive uma rede de apoio naquela época, mas é claro, minha mãe ainda era viva, graças a Deus, meu pai, a família nos ajudou e vambora, você tem que trabalhar, você tem que começar a colocar a sua marca no mundo, põe os seus talentos no mundo, senão eles viram sintoma. Aí você fica no freezer, deprime, aí fica com raiva de tudo, ou então fica floreando, fingindo de, né? Então, pra gente realmente tomar a nossa vida de volta, a gente tem que devagar ser delicada com a gente e se perdoar por ter se abandonado. A gente não aprendeu a cuidar de si. Não fomos cuidados. Como é que você poderia cuidar de você? Então, em vez de se detonar porque você não se cuidou, você vai ter compaixão. Em vez de ter raiva, não, você pode ter raiva, você pode ter tudo, raiva, tristeza e tudo, mas em vez de ficar soltando a raiva contra o mundo que te afasta desses abraços que você precisa, você vai chorar. E essa lágrima vai se tornar compaixão e proteção para a sua vida, para as suas necessidades, para o bom tratamento que você merece. Sim, minha mãe me tratou muito bem na vida adulta, mas aquele registro da minha infância não adiantou os bons tratos que eu consegui. Eu tive que tratar bem a minha criança. Eu tive que voltar para mim e ver quais eram minhas necessidades. Observar, não absorver, dizer, muda o tom de voz. Isso é mágico, hein? Isso é mais uma dica pessoal do que dos estudos todos.
que estão aí à minha disposição e à disposição de vocês nesse meu trabalho, e naquilo que a psicologia traz e o conhecimento do estresse pós-traumático, né? Que traz gatilhos, de repente vem um gatilho, vem um flashback, você volta, você está com 6 anos de idade de novo, você não consegue fazer nada, e vem a crítica e reintegra aquilo. Então você vai ter que começar a sair disso, você já está saindo disso. Além de aumentar a tua rede de apoio e começar a fazer planos para que a sua realidade seja diferente, você tem que desmontar pensamentos catastróficos. Sinto medo, mas não estou em perigo. Não, as coisas não são eternas. Eu hoje tenho um corpo grande, eu tenho uma rede de apoio. E as coisas podem mudar. Então você começa a ter um distanciamento emocional. As coisas podem parecer as mesmas, mas você vai ter que ser diferente. Dentro. Passa que 10 anos depois, naquele armário ali que você está vendo, num tapete que tem aqui nessa sala, eu sentei e indisciplinadamente um papelzinho voou de dentro de um livro. E eu fui olhar e era um marcador de livro. E eu virei o papelzinho e lá estava aquilo que eu tinha escrito 10 anos antes. E eu comecei a ler aquilo, comecei a chorar no chão da sala. Porque ele dizia, eu moro numa casa própria. Eu tenho um carro na garagem. Eu tenho muitos clientes. Eu viajo muito ao trabalho. Eu vou no supermercado, faço compras sem limites. Perto do que era, tá ótimo. Tava ótimo já. E eu não vi isso acontecendo. Foi incrível. Então, eu gostaria de terminar te dando um incentivo. Nada começa grande. Tudo no mundo vivo e biologicamente saudável começa pequeno e se desenvolve no tempo. Através do meu trabalho no Grupo Quantum, na Quantum Assessment, no Laboratório Quantum, na universidade, hoje na Quantum House, eu fiz um projeto com uma turma de Dubai. Era um projeto de formar empreendedores. E é legal, sabe? Você parar de estudar narcisista e estudar empreendedorismo, você começa a mudar o foco para você, né? E aí nós conseguimos um projeto 100% patrocinado para jovens estudantes de Dubai e de Abu Dhabi, dos Emirados Árabes, e do Brasil, de São Paulo. Todos eles falando inglês, porque nós... Então, juntamos 20 jovens, eles vieram os 10 de Dubai e de Abu Dhabi, de Doha, talvez também alguém. 10 jovens, 10 brasileiros de São Paulo, e nós fizemos grupos, duplas, casais, um brasileiro e uma árabe e uma brasileira. E os 5 grupos, tinham que montar uma empresa. Eles receberam treinamentos de marketing, de preaching, de levantar verba, de business plan, de RH comigo, método quanto, como montar equipes, de falar em público. Então eles receberam treinamentos em módulos, aqui em São Paulo, na Marinha Brasileira, ali na 9 de Julho, na Quantum House, lá em Campos do Jordão, em Ubatuba, a gente visitou companhias brasileiras, enfim, eles estavam sendo formados como jovens empreendedores, que é o trabalho que eu adoro fazer. Porque o empreendedor em nós é aquele que quer melhorar o mundo, é aquele que é criativo, é aquele que quer fazer coisas produtivas. Bom, tudo isso para te contar, você que tem uma mãe narcisista dizendo que você não serve para nada, e que ela tem que ser vista como uma criança que não foi amada, falamos dela daqui a pouco, vamos falar de você, e terminar essa história. Vários foram os palestrantes, todos voluntários, porque era um trabalho voluntário de empreendedorismo internacional, em que as despesas desses jovens eram cobertas, mas os palestrantes, eu inclusive, éramos voluntários. Ali palestrou Wellington Nogueira, do Doutores da Alegria, um trabalho sobre ética maravilhoso. A Flávia Goldenberg, que hoje está nos Estados Unidos, fazendo um trabalho muito maravilhoso também. E o Juliano Seabra, da Endeavor, e hoje diretor da Endeavor, que é uma ONG do empreendedorismo. O Juliano deu uma dinâmica para eles. Olha que interessante. Ele deu R$5 para cada casal e disse o seguinte, esse é todo o dinheiro que você tem. Vocês vão ter que sair, vocês vão ter 30 minutos para com esse dinheiro voltar com algum empreendimento que vocês fizeram na rua, aqui, em qualquer lugar da região, da Redondeza, que esse módulo particularmente estava acontecendo ali na Marinha, na sede da Marinha, na 9 de julho, e ali ao redor, e aí vocês vão voltar com um case. Que negócio que vocês inventaram, o que vocês fizeram, vocês fizeram prejuízo, empataram os R$5 ou conseguiram trazer lucro, né?
E eu queria te contar de um caso específico de um brasileiro e uma árabe. Ela árabe, até uma menina gordinha, e os árabes em muitas das reuniões se vestiram a caráter. Olha, foi sensacional todo o projeto. Então eles foram lá com R$5 e compraram um papel machê, um papel bonito, e umas flores com a florista, o que eles conseguiram comprar. E aí eles fizeram aquilo bonito e usaram parte daquele papel para escrever um poema. Eles falando entre si em inglês, porque esse é o princípio desse projeto, os dois comunicando-se em inglês, ela falou de fazer um poema em árabe e eles arrumaram um jeito lá que iam fazer a venda dessa flor. Então era o seguinte, ela falou o poema que ela ia falar em árabe para ele em inglês, porque ele não fala árabe, nem ela fala português. Então ela falou para ele em inglês o poema, ele traduziu para o português, escreveu o poema em português. E eles paravam os carros na frente da Marinha, da sede da Marinha ali, daquela casarona de treinamento da Marinha, na 9 de julho. E ele oferecia a flor, ele dizia, olha, a gente está num projeto empreendedor, essa minha colega é de Dubai, ela é árabe, e ela, se você comprar essa flor da gente, ela vai te recitar essa poesia em árabe, que estava escrita em árabe e em português. As pessoas se encantavam, ela recitava, ele vendia uma flor, tarará. Bom, meia hora depois eles voltaram com R$32 para a sala. E algumas pessoas perderam dinheiro, deu errado, não deu tempo, se atrapalharam e tal, né? Esse incentivo do Juliano, muito brilhante, como tudo na Endeavor, e nas pessoas empreendedoras, é para te dizer, você tem alguma capacidade, você sabe bordar, você sabe tricotar, você sabe ler, você pode começar a fazer um trabalho voluntário, amada, numa escola, procura no seu bairro, porque mexer com energia é uma coisa que começa a tirar a gente do torpor, nem que seja uma coisa que você não vai fazer nem R$1, mas você começa a se colocar em condições de responder por si, de ter bordas pelo seu espaço, pela sua vitalidade, por você ser filha do divino, das estrelas, irmã dos rios, você tem capacidade, né? Então, como meu irmão Ézio Ramos me ensinou, ele diz, Claudinha, os Estados Unidos não quebra, já era para estar quebrado há muito tempo, eles têm um endividamento que pelos próximos 10 anos, olha, já estava tudo arrendado lá, já está tudo penhorado. Mas por quê? Porque não para. Eles produzem, vendem, compram, inventam. Então, se você não para, você traz essa energia, né? Não existe auto-amor perto de um abusador, amados. Então, se você tem um abusador por perto que te xinga, se tem agressão física, pelo amor de Deus, procure ajuda. Entre no Todas as Tribos, que é um grupo fechado no Facebook de muitas pessoas que se ajudam, como lidar com essas histórias. Mulheres abusadoras também, agora tem essa coisa, tudo é machismo, sexismo, você não pode fazer uma gentileza. Eu sou de defesa da mulher e eu sou uma mulher que a minha energia atravessa a parede. Mas não é preciso fazer uma guerra por um ressentimento, né? Então, o que eu quero te dizer é que o teu poder não pode ser de contrafundo de ressentimentos. E mães narcisistas deixam-nos com muitos ressentimentos. Muitos mesmo. A melhor coisa do mundo é a gente criar bordas. Entender que a gente não é o que nos aconteceu. Que nós somos filhos do divino. E que nosso poder de realização está em ficarmos quanto pior a situação, melhor a gente tem que estar. E se puder enxergar essa mãe como uma criança que não foi amada, tanto que bem. O perdão vem de brinde. Se você fizer a sua lição de casa e mudar o foco e começar a colocar bordas, você vai perdoar porque é melhor dos mundos. A Lisa Romano, que teve uma mãe narcisista, um núcleo narcisístico de família, ou que não a enxergava, ela contava, gente, todo domingo eu ia e eu tinha, agora ela vai me ver. Aí a gente quer contar, olha o que eu sei fazer, olha o que eu fiz, olha isso, olha aquilo. E parece que a pessoa não consegue nos ver, né? E às vezes são doentes, são pessoas que não amadureceram. Uma criança de 8 anos de idade está contando uma coisa toda elaborada, um nível de relacionamento, de vínculo, né? Que você quer um vínculo saudável em que as pessoas relaxadamente se veem, tem uma consideração, tem uma coisa legal. A pessoa é uma criança mimada. Aí, quando ela cresce com dinheiro, com carro, com vida, sexualidade, etc., ela fica perversinha, né? Uma criancinha Chuck, parece o Chuck. E é muito triste a gente ter uma mãe com características abusivas desse jeito. Então eu entendo vocês totalmente. Alguns de vocês escolheram realmente fugir para as montanhas, para longe de uma família de núcleo abusivo, narcisista ou invalidador. E alguns membros de família eu sinto muito.
muitos de nós vão mesmo precisar manter distância, porque só nos põe para baixo. Porque o jogo da família é que você tem que ser o bode expiatório, você está errado, você nunca faz nada direito. Mesmo que você está fazendo, a pessoa parece que faz questão de bater na sua cabeça, isso drena qualquer um. Então eu entendo totalmente a sua dor, mas não fica no mimimi da mamãe narcisista. E da minha irmã é sacana, levanta-te antes, você tem 30 anos na cara, nega, você está na casa da sua mãe. Mas eu estou tão em frangalhos, eu estou tão mal. E você vai me dizer isso, eu te abraço forte. Não precisa ser hoje, mas precisa começar a ser. Então você vê o que você sabe fazer, o que você sabe ler, vender florzinha no sinal, aumenta a sua rede de apoio, venha para todas as tribos, que Cláudia Rick em Alto Amor, todas as tribos, é gratuito, as pessoas se ajudam. Venha fazer cursos online, que a Quantum House tem, quantumhouse.com/plataforma. Venha na Quantum House Física, se você está em São Paulo ou em várias outras partes do mundo, onde a gente tem tribos de Quantum House, de gente que se contribui para te ajudar a se levantar essa cabeça. Né? Mas eu te digo, não é fácil. É simples, mas não é fácil. Fazer aquela listinha de boa notícia, com a luz cortada, com meu marido, que sim, foi muito meu amigo, minha família, eu tive uma rede de apoio com as limitações dele, mas limitações que me levaram a um lugar que eu estava amamentando, eu estava numa situação que eu não podia trabalhar, esse apoio não foi suficiente para não passar por aquilo, né? E é muito duro, ainda mais quando a gente tem uma situação de alguém que está ali dizendo, te atacando, e eu sei o que é isso. Veja meus vídeos. Né? Então eu te digo, é preciso começar a se organizar para trabalhar e fazer seu próprio dinheiro. E aí se você vai falar e vai sofrer mais um ataque, você não está fortalecido ainda, então agora nós temos um plano. Você não vai fazer nada, a não ser se fortalecer. Você vai levantar 15 minutos mais cedo, você vai deitar 15 minutos mais tarde, você vai beber água, você vai dar uma caminhada, você vai procurar um curso gratuito. Na internet tem muitos cursos gratuitos. Se conseguir sair de trás do computador, tanto melhor. Tem Senac, tem SESC, às vezes a gente vai arrastado para conseguir fazer o negócio. E depois que foi, nossa, que maravilha, porque mexe o corpo, a energia, sabe? A produção também, neurotransmissão, tudo em você melhora. Né? E desordens de personalidade, mas como pode, mamãe, se assim pode? E algumas vezes é muito triste, a gente realmente leva como a Lisa Romana a vida inteira falando, será que ela não vai me ver? Eu tenho um vizinho aqui, para terminar, que é psicopata completo, chama desordem antissocial. Arrumou 1000 problemas, eu moro 10 anos, portanto, nesse condomínio, como eu já disse. E olha, foi difícil lidar com ele, com essa desordem dele, um cara que a gente fazia uma cantoria de quinta-feira, porque a mulher dele dizia, quando chega 15 dias antes da festa, eu já fico doente. Bom, se era uma por mês, a última quinta do mês, ela passava o mês inteiro doente, quer dizer, projetava nisso, enfim, só me criou problema. Foi síndico, era um horror. Passou, eu tenho uma bolha asséptica de luz e amor aqui, e beleza, sigo minha vida, mas toda vez que eu encontro com ele, como aconteceu há poucos dias, é um cacuete, eu cumprimento as pessoas todas, oi, tudo bem, oi, tudo bem, eu cumprimento, ele vira a cara e não me cumprimenta, já tentou me agredir, entrou aqui na porta, enfim, sabe, né? E é curioso, né, que ele me cumprimentou, eu falei, mas que eu tinha que cumprimentar esse VHH, né? Parece que alguns abusadores na vida deixam um registro de que a gente precisa conquistá-los. Se eles fizerem as pazes conosco, é como se fosse dissolvida aquela rejeição que fez a gente se sentir tão mal sobre a gente mesmo. Então seria tão bom se essa pessoa fizesse uma coisa legal para nós, né? E é preciso a gente entender que nem mesmo quando eles fazem, esse sentimento de rejeição e de menos-valia passa. Ele só passa quando a gente faz por si. Quando a gente ergue as mãos para o céu, respira que é grátis, respira fundo e assume que a gente é filho do divino, filho das estrelas, irmão das árvores e dos rios. Que a gente respira, ouve uma música, que a gente pode agradecer, fazer a graça descer por estar vivo. E que a gente é capaz, que eu posso olhar uma pessoa nos olhos e sorrir. E eu posso mudar o dia de uma pessoa. E eu posso ler para uma criança. E eu posso, se eu toco um instrumento, eu posso tocar para alguém. Eu posso lá. Então, lavar um chão, fazer qualquer trabalho digno, começar a mexer com a minha energia. Né? Quando a situação do invalidador é o invalidador original, ou seja,
É a própria mãe, né? Aos 30 anos, como era quando você era pequena e tinha 6. Bom, realmente o desafio é dobrado, mas você precisa, então, absorver, observar e não absorver, né? E começar a se tirar desse lugar. Mesma coisa aqueles de vocês que estão casados com pessoas peçonhentas, ou com pessoas abusivas, ou com pessoas verdadeiramente agressivas. Você precisa começar, a primeira coisa, segredo entre nós, se fortalecer, bordas, seu espaço, sua noção de si, por isso rede de apoio, né? 10 minutos depois que eu encontrei o vizinho, eu encontrei a mulher dele. Eu subi na portaria e quando eu voltei estava ela. E ela estava com a netinha e eu fiz assim de novo, né, para ela. E ela fez, oi, tudo bem? Com um olhar assim, porque ela é a codependente, ele é o psicopata. E você acredita que eu me comovi? Chegou a subir um choro? Porque alguns abusos que a gente passa uma vida querendo... Pera, isso tá errado, e agora? Como é que eu vou fazer com isso? Você tá lá, aos 4 anos de idade. E agora? Você não tem mais 4 anos de idade. E se vier essa emoção, beleza, reconhece. Não estava comovida por causa do casal tão simpático e tão legal, né? Que eles foram comigo. Definitivamente não, porque eu já aprendi a dizer não para o abusador. Eu não preciso de carinho do vizinho lelé para saber que eu basto. Eu não preciso de aprovação aí, mas alguma coisa em mim tem um flashback de algum lugar de gentes. E sim, existe gente assim, existe gente na família assim, às vezes se afastar é muito importante. E melhor dos mundos, sem brigar. Não é acusar, não é ir lá dizer toda a verdade, não é dizer que monstro. Quanto mais eu escuto gente falando assim, mais a pessoa se afunda. É eu me fortalecer, mas aí eu preciso de automaternidade, né? Então, preciso do CODA, preciso de escutar coisas certas, ler coisas certas, vem fazer meus cursos. Você precisa se fortalecer de verdade. E vocês precisam ganhar dinheiro, você não pode estar financeiramente na mão de uma pessoa que precisa que você seja a concha vazia. O pior lugar, o pior dos mundos, né? Então, para concluir, sim, eu fiz uma grande amizade com a minha mãe, foi maravilhoso. Mas não adiantou nada. Esse lugar de menos-valia, eu tive que reconstruir, aprender a ter outros lugares e perceber os meus flashbacks, né? E que mães narcisistas não podem ser uns monstros a vida toda, porque nós temos que pôr limite. E se forem, alguns de vocês têm histórias verdadeiramente tristes, que eu só posso lamentar, e eu enxergo essa dor, eu enxergo e respeito, profundo respeito por essa dificuldade de alguém que põe a gente para baixo desse jeito. Nossa, é doído. O meu trabalho é sair do CPTSD e saber que essa repetição e essa ressofrência é algo que eu escolho deixar. Não é um trabalho rápido, mas é um trabalho efetivo. É possível se curar de estresse pós-traumático complexo e é possível a gente se sentir dono de si, especialmente nos lembrando de alguns grandes apoios importantes que a gente teve na vida. Você tem essa mãe, mas você teve um outro pai, você teve um tio, você teve um amigo, um professor, você tem uma prima. A gente tem referenciais para ir para o outro lugar, né? E ficar no alto amor, todo amor, né? Eu sinto muito esse momento seu muito difícil e eu espero que você consiga começar a se levantar. Precisa de um amigo? Chame um. Diga o que você quer, queira o que você diz. Não fica esperando numa vitimação justificada, hein? Porque no primeiro momento a gente é vítima mesmo. No segundo momento você vira sobrevivente. No terceiro momento você vira vencedor. Porque você vai de sobrevivente a vencedor. E isso requer que você aprenda a ter bordas. O que é bordas? Ué, seus limites. Mas eles estão todos furados, todos criticados. Então você vai ter que aprender a se tratar. Luz e amor, força, levanta e vamos começar a caminhar devagarzinho. Não tenha pressa, tenha efetividade. Sim, é um processo lento, mas ele é efetivo. E você tem que sair da casa da sua mãe. Porque com 30 anos a gente não pode, na casa de uma pessoa, querer ficar acusando essa pessoa de não ser, mesmo que ela não seja, porque a gente já está na hora de estar no nosso espaço. Eu desejo de todo o meu coração que essa transformação seja mágica, muito mais do que você pôde jamais sonhar. E que você tenha seu espaço, suas coisas, de maneira contínua, porque a vida muda. A gente consegue umas coisas e de repente descobre que faltam outras, a gente tem que continuar calmo, em luz e amor. Beijo, gente, menino.